Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que vocês vão ver, porém, essa aula aqui é uma aula de filosofia, uma videoaula aí para todos vocês que acessar aqui o meu canal, né? Professor Gugu, quero que todos vocês curtam, sigam a página, se inscrevam, façam comentário. A aula é essa para o Colégio Liceu Albert Einstein, mas nada impede de vocês acessarem essa aula e ficarem aí a fundo desse tema. Esse tema de filosofia é do grande filósofo, grande mestre Platão. Sim, Platão, aula específica para o primeiro ano do ensino médio, Platão e suas concepções. Vou mostrar aqui um pequeno esquema para vocês terem noção de quem é Platão, de quem seria Platão. Então, em toda contextualização histórica, em toda e a sua obra por si. Vamos lá? Platão, o filósofo das ideias. A gente sabe que a filosofia pode ser maçante, difícil, densa, mas separamos aí 11 coisas fundamentais que precisam saber sobre esse filósofo, sobre esse professor Platão e principalmente para o Enem. Eu gosto de deixar bem claro, as dicas vão para o Enem. Platão, 428 a.C. a 347, discípulo diretíssimo de Sócrates e fundador da escola Academia. Para Platão, a democracia era o reino da doxa, da opinião formada, ou aquela opinião que surge para ter uma contextualização no problema e não da episteme, do conhecimento verdadeiro. Né? Naquele regime político imperava a demagogia, aquela mentira, aquele discurso vazio, aquele discurso um pouco sofista, né, posso dizer. E na avaliação de Platão teria como consequência futura a tirania. Né? A democracia é o reino da fala, da melhor ordem e do domínio e do pensamento. Então isso muito tem que se pautar nos dias atuais para que o povo tenha, assim, a noção básica do que seria a democracia. Um outro conceito muito pontual é a dialética, o discurso fundamentado em conceito que vira um outro conceito e esse conceito vai virar um primeiro conceito para ter outro conceito. É a tese da antitese que vira uma próxima tese, né? Que nos faz chegar a ideias estáveis, é a realidade do mundo inteligível, né? Platão se opõe ao mundo da opinião, da crença, chega ao ponto de reprimir as artes, né? O teatro e a poesia. A dialética compreendida por ele é contra-emotiva, né? Pois é conduzida pela razão contra as paixões. Então, tipo preguiça, luxúria, gozo, apetites sexuais, estomacais, etc. É muito importante a gente ter essa compreensão da dialética, né? Que ela é fundamentada sempre em conceito e em teses, né? E posteriormente ela tende aí a ter uma concepção e uma outra contradição entre si, até chegar a um determinado ponto. Mas, porém, a prática dela é importante para que se reafirme o estado maior das ideias, que, porém, se consiste a esse estado, esse mundo inteligível, né? Na República, livro sétimo de Platão, trata-se da grande obra e que é estudada por muitos de vocês. Isso é bom a gente ter em mente, que é a chamada alegoria da caverna, o mito da caverna, onde os homens estão aprisionados de uma maneira que não conseguem enxergar a verdade. Né? Eles têm ali uma fresta que só vê um fecho, um traço de luz e não sabe o que passa. Observam sombras, observam tudo que passam e tem como fonte absoluta aquilo que está acontecendo lá, porque lá dentro eles não veem nada, né? O sol, no mito que designa o bem supremo, né? E a verdade está longe do alcance daquele que vai em busca, né? Principalmente dos homens. Mas a saída da caverna é o encontro com a verdade, né? É um projeto difícil, empreendimento que não
por não ser exclusivamente individual, demanda um movimento de retorno. Então, o cara, quando sai, ele vai reparar aí com a sua verdade absoluta, né? Isso é muito importante, né? E tome a iniciativa de sair dessas correntes, dessas paixões dependentes que os prendem, né? Além da influência de vários filósofos, ele foi influenciado pela filosofia pré-socrática de Pitágoras, né? Os pitagóricos acreditavam na reencarnação sucessiva da alma, daquele processo que a alma vai se purificando. Essa ideia tem origem oriental, né? O hinduísta, por sua vez, que foi intercambiada durante momentos do florescimento do comércio marítimo das cidades gregas. Então, olha aí uma das influências principais da visão aí de Platão sobre a influência profunda aí dos pré-socráticos, inclusive Pitágoras. Platão concebia a ideia, né, remanescente. Para chegar ao bem é preciso relembrar, o bem já está aí. Falta a gente fazer uma reflexão se realmente a gente quer chegar a esse bem, né? A visão platônica da filosofia diverge, né, é diferente da de Sócrates no seguinte sentido. Platão faz a filosofia como teoria. Teoria mesmo, teoria escrita, né, a capacidade de ver as coisas, verdade, sentido imutável, eterno. Sócrates, por seu turno, percebe a filosofia um método de reflexão individualista, individualmente, né, melhor compreensão de si mesmo e melhor a cidade, reavaliando crenças e valores. Então, há uma concepção diferente, antagônica, porém, ele é discípulo direto de Sócrates. Platão tem como objetivo político uma aristocracia dos sábios, né? Os sábios seriam os guardiões da cidade, aquele que detém conhecimento, a inteligência, esses sim são os guardiões, esses sim que tende a estar ao poder político, né? Destaca aí que o guardião não tem gênero, né? Não importa homem, mulher, depois dos 50, poderia ser guardião ou guardião, né? Talvez essa ideia tivesse sido influenciada pela prática do governo de Péricles, né? Que costumava ouvir as mulheres. Além disso, essa aristocracia de sábios contava com reis e com rainhas, enfim, filósofas, né? Então, o platonismo permanecerá como uma das tendências mestres da filosofia, sem descartar também os períodos pré-socráticos que eu já anunciei aqui para vocês nas aulas anteriores. Mas a influência de Sócrates e Platão tem repercussão direta aí do surgimento de algumas doutrinas como o cristianismo, como também o judaísmo, né, conforme algumas apresentações que eu vou colocar abaixo, quando São Paulo disse: a sabedoria dos homens é loucura aos olhos de Deus, e a sabedoria de Deus é loucura aos olhos dos homens, né? Platão dissera que algo muito parecido séculos antes, a sabedoria dos homens, e ele disse, é loucura aos olhos do sábio, e que a sabedoria do sábio é a loucura aos olhos dos homens, né? Então Platão concebia aí esses níveis de intelectualidade, esses níveis de reflexões, para que a gente possa ter aí por si esses três níveis de disciplinas filosóficas, né? A dialética, incluindo o conhecimento da verdade, a metafísica, ao ser, né? Ao ser exposto aí, né? Entendida com o conjunto de todas as questões psicológicas e naturais, né? A ética, né? Então esse comportamento moral ele é muito importante na criação da essência do homem, né? Então o homem ético, né? Então como tem esse comportamento moral é importante, né? A meta que vai além, né, da física, né, que são o mundo natural, que são um mundo até meio, posso dizer, místico, né? E o movimento da lei da física, que é isso. Então, como que a metafísica é influenciável ao meio natural, né? Portanto, a metafísica pode ser considerada o estudo das coisas que vão além da física. Por isso, meta, além da física. O estilo de Platão era imaginativo, literário, político e alegórico, né? O pensamento se limitava na prática circunstancial de investigação para ser assim as ações
que todo mundo tem uma ação por um certo interesse, né? E nem sempre claro esses interesses, né? Frequentemente, muitos têm ações do mal que são pouco dignos de ser aceitável, né? E essas transformações pode sim criar uma harmonia e pode sim não criar. Então, numa transformação iluminada pela verdade, ele vai em busca de um gesto criador de justiça, beleza e harmonia, né? Seu pensamento político pode se encontrar em dois livros, A República e as Leis, né? Onde ele divide o Estado em três classes, né? Os lavradores, dos guerreiros e dos magistrados. Embora o pensamento político de Platão contivesse ideias um pouco fora da concepção, que se diziam utópicas, ele se expressava com confiança como a força fundamental do Estado. Sua obra consta basicamente de diálogos, né? Ele sempre escutava bem, ele anotava bem tudo aquilo que ele escutava, principalmente aquilo que ele escutou de Sócrates, né? E constituía aí um discurso dialético, um discurso pautado à essência, um discurso pautado principalmente, igual falei aqui nas menções anteriores, na metafísica, um discurso pautado aos conhecimentos, né? Então esses diálogos basicamente se tornaram para ele verdadeiramente gêneros que são literários dentro de todo o contexto é, social. Então, esse caráter literário de sua filosofia é difícil de resgatar um sistema filosófico de todos os seus diálogos, né? Então, é um cara um pouco tão quanto confuso que traz aí no texto, porém ele contradiz algumas concepções de Sócrates, mais discípulo de Sócrates, porém seu pensamento pode ser encontrado aí como uma forma da aplicabilidade dialética, né, e do protagonismo aí da visão da capacidade de ver a verdade das coisas, né? Então Platão tinha aí essa concepção que é muito importante a gente se dizer, né? Então Platão tá aí para nos revelar essa primeira parte de Platão, então tem muita coisa para a gente ver de Platão, né? Mas não, nunca se esqueçam aí que o professor Google está aí disposto para tirar a dúvida de vocês. Se alguma descrição vai estar no texto, e se inscrevam no canal. E um abraço para todos vocês e não se esqueçam, né? Não se esqueçam sempre do bate-papo com o Gugu também e fiquem em paz.